Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou Matheus Pego, do Grupo SolarView, representando a PV Clean. Estamos aqui hoje com Tony Ângelo, da T8M, que veio lá do Vale do Aço para falar nesse podcast, que é o podcast mais energético do Brasil. Pessoal, vocês já me conhecem, mas ainda não conhecem o Tony. É a primeira vez o Tony aqui no Suncast. E eu já vou passar a palavra para ele falar quem é o Tony, quem é essa empresa, né, que cresceu tanto e é de referência total em Minas Gerais, o Brasil, e também está expandindo fronteiras. Então, conta pra gente, Tony. Matheus, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação aí também. Na verdade, é mais uma vez que eu estou aqui, que eu já tive uma outra vez, mas não foi com você, a outra vez foi com o Jean. E é sempre um prazer muito grande. A gente é muito bem recebido aqui nesse ambiente da SolarView, da PV Clean. Né? Tem muitas novidades. O Matheus sempre um cara empreendedor. E nossos bate-papos aqui, é o que a gente estava falando, né? Sempre são muito enriquecedores. A gente encontra com outras pessoas de grande nome também no mercado e sempre com novas ideias, que é muito legal. A gente teve várias conversas interessantes aqui hoje sobre visão geral de mercado, visão de país, visão de novos negócios, né, que é muito legal. E ver também colegas, né, como o Matheus, o Roger, a PV Clean, e a SolarView crescendo e desenvolvendo cada vez mais. É muito bom. E muito bom também estar aqui mais uma vez para a gente poder trocar essa ideia e aprender um pouquinho mais também nessa troca de ideias. A gente estava há pouco aqui falando, por exemplo, sobre a gestão financeira, né? Que é um assunto interessante também, que a gente pode abordar aqui durante o nosso conteúdo, porque, como eu estava falando, a maior parte das pessoas não tem essa estratégia dentro da sua empresa. Mas vamos lá, quem que é o Tony Ângelo, né? Para começar aqui. Então, a segunda vez participando aqui no Suncast, a outra vez deve ter uns 2 anos, 3 anos que eu participei. Vocês verem que o Suncast não nasceu agora, a gente está comentando isso há pouco tempo. O Tony, talvez você então tenha sido, né, talvez você foi um dos primeiros a participar desse podcast. Eu não lembro o número, eu lembro que eu estava com uma camisa amarela. A única coisa que eu lembro foi com o Jean, na outra sala que tinha aqui. Então, para você que está acompanhando, nós vamos colocar aqui o link do primeiro podcast, para você ver o tanto que a gente evoluiu, tá, galera? E eu lembro também que na época a gente falou sobre carro elétrico, evolução, né? Inclusive, assim, para falar um pouquinho sobre a história do Tony Ângelo e da T8M Energia, é uma empresa que está situada no leste de Minas Gerais, principalmente, tendo lojas em Ipatinga, Governador Valadares, que é onde eu moro, né? Eu vim de Valadares, não foi do Vale do Aço, e também em Almenara, né? Uma atuação muito forte de Belo Horizonte até no Nordeste de Minas e atuando também na Bahia, no Espírito Santo. Nós instalamos as primeiras usinas de diversas cidades e nós participamos dessa evolução do setor. Na semana passada, inclusive, eu tive uma reunião na CEMIG, na qual nós citamos isso. A gente se sente parte da energia solar no país, né? O Matheus também, a SolarView, ajudou o desenvolvimento, participou do desenvolvimento da energia solar no país. E a gente, na época, que quando começou, lá em 2014, que foi quando eu resolvi começar a trabalhar com energia solar, o mercado, todo mundo achava interessante, mas falava assim, é caro, é uma solução que não vai dar certo. Então, assim, a gente ainda tinha que explicar a diferença de energia termosolar, de aquecimento, para a energia fotovoltaica, né? E aí, em 2015, foi quando a gente fez, logo no início do ano, a primeira venda, e aí a gente abriu o CNPJ. Né? Nesse meio tempo, a gente vinha fazendo o planejamento estratégico, procurando clientes, e demorou aí mais ou menos 6 meses para poder fazer a primeira venda. Né? Então, em 2015, a gente começou com esse CNPJ em Ipatinga, e depois foi expandindo para outras cidades. E com isso, sempre procurando aprender, que é um fator primordial para qualquer empresa, aprender, trazer inovações. Você deve procurar a cada dia aquilo que pode te tirar do mercado amanhã. Isso que vai te ajudar a ser um empreendedor de sucesso. Tá? Porque a gente não pode acomodar. Aquele que não está evoluindo, provavelmente está parado e vai cair. Porque vai vir uma outra situação e vai acabar derrubando. Quando você fica muito cômodo, e nos momentos de sucesso, é muito comum isso acontecer,
né? Igual aconteceu até o ano de 2022, quando a gente fala nessa evolução de 2015, aí você vê o boom da energia solar, mais ou menos 2018 para 2019, empresas, a minha, por exemplo, vinha dobrando de tamanho todo ano. 2018 foi quando a gente abriu a loja de Governador Valadares, inclusive. 2019 a gente comprou o nosso primeiro carro elétrico, que foi o primeiro carro 100% elétrico do leste de Minas Gerais. Aí em 2020 nós instalamos a primeira estação de recarga em uma empresa de energia solar em Minas Gerais e a primeira estação de recarga da SolarEdge, né? Nessa evolução em 2017, por exemplo, estudando o mercado americano, foi que a gente conheceu o MLPE, e aí a gente é conhecido nacionalmente como referência nessa tecnologia de eletrônica de potência a nível de módulo, principalmente aí com as marcas da AP Systems para microinversores e da SolarEdge, que são inversores com otimizadores. Então, em 2020, a gente instalou a primeira estação de recarga para carros elétricos e veio nessa evolução. Né? Tive a oportunidade, em 2022, de conhecer a fábrica da SolarEdge, em 2023, de conhecer a fábrica da AP Systems na China, SolarEdge em Israel, AP Systems na China. E vamos acompanhando esse mercado com toda essa evolução, né? Com a mudança das normativas. Aí. A gente vinha crescendo, dobrando de tamanho cada ano, aí veio o do ano de 2023, que foi quando a gente sofreu aquele grande impacto, né? Inicial, mudança de governo e outras coisas, com uma queda grande no faturamento e sempre enfrentando dificuldades. Né? O que aconteceu depois? Inversão de fluxo em Minas Gerais, começamos a passar por essa dificuldade e a gente está vencendo 2024, estamos aqui no finalzinho do mês de dezembro de 2024, já preparado para o ano de 2025, planejamento estratégico pronto, e, é claro, sempre procurando novas possibilidades. A gente hoje vem aí atuando muito forte na área de armazenamento, né? Então sistemas residenciais, comerciais e até industriais com baterias. A gente viu exemplos desses projetos ano passado na China, a gente viu um novo modelo de negócio também esse ano na viagem que fizemos, né? Juntos, inclusive para os Estados Unidos. Então, é muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho dessa evolução aqui com vocês. Que história, Tony. Muito bela, muito bonita. Parabéns. É muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que vive, né, os mesmos dramas que a gente sente uma empatia muito grande, porque esse sentimento que você tem de empreender, sair da zona de conforto, na verdade, nunca existiu zona de conforto, né? Nunca existiu. O que você falou... Para ser sincero, até assim, 2022, 2021, 2022, a gente vinha dobrando de tamanho, então a gente ficou um pouquinho confortável, sim. Uhum. Né? São momentos que, quando você está na zona de conforto, você acaba gastando mais do que precisa, você deixa de enxergar oportunidades, né? E isso prejudica os negócios, né? Então a gente tem sempre que estar procurando, a gente não pode ficar na zona de conforto. Nela que, quando você cai na zona de conforto, a evolução não acontece. E o que você falou, né, da gente estar preocupado do que pode te tirar do mercado, as oportunidades estão ali. E a oportunidade, a gente estava comentando isso agora há pouco, ela se torna visível ao passo que você começa a procurar por ela, né? Até o caso que eu estava contando, né? Eu falei com o Matheus, da sua casa para cá, quantos carros vermelhos você viu? Provavelmente você vai responder que não viu nenhum, né? Mas por quê? Você não estava procurando por eles. Então, a partir do momento que você tem aquela ideia, hoje na hora que você for embora, você vai contar quantos carros vermelhos você vai ver na rua. Então você vai começar a enxergar. Então, muitas vezes, a oportunidade não aparece para você porque você não está procurando por ela. Né? Então, é uma ideia assim que a gente tem que estar sempre procurando por essas novas ideias, oportunidades, para poder encontrar. E isso é muito interessante, né? Porque a gente passa a ter uma nova ótica, né? A gente transcende aquele problema, porque você citou ali que o mercado solar ele vinha, né, numa crescente exponencial. Então de 2015 a 2022, por exemplo, vocês vieram dobrando de tamanho, dobrando, e de repente em 2022 a gente tem uma transição, né, normativa.
E uma história, se a pessoa não tivesse gestão ou competência, né, de passar por essa transição, uma empresa não suportaria. Em um ano apenas. Em um ano. A gente teve uma queda ano passado de 70% no faturamento. É muito grande. Pois é, a gente está falando, né, de talvez 7 anos, né, de crescimento escalonado, e se uma empresa não tivesse o controle da própria, né, se um empresário não tivesse gestão do próprio negócio, em um ano ele acabaria com 7 anos de crescimento. E por isso que é importante o planejamento estratégico, né? Porque a gente já entrar em 2025, para você que ainda não fez não preparou o seu planejamento estratégico, é muito importante você tirar aí um dia, 2, uma semana, se for necessário, para poder fazer o seu planejamento, pensar no que pode dar certo e naquilo que pode dar errado já no ano que vem, para que você comece o ano de 2025 tomando as ações necessárias dentro daquele cenário que você planejou. Porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, você não pode reclamar depois que deu errado, né? Então, é por isso que é muito importante. E no ano passado, por exemplo, a gente começou já o início do ano de 2024 tomando ações prevendo uma possível queda. Essas ações foram menores do que aquilo que a gente precisava. Olha só. Mas se eu não tivesse tomado essas ações, talvez a situação da empresa estaria insustentável, né? Mas já no início do ano a gente tomou ações que realmente surtiram algum resultado. E para o ano que vem a gente tem que fazer a mesma coisa. Se você está pensando em expandir, você vai planejar e tomar ações para essa expansão. Se você acha que o seu mercado pode ter algum impacto negativo com esse aumento de dólar, aumento de imposto, o preço do gerador fotovoltaico vai subir, então você tem que estar preparado para essa mudança, né? E é muito importante você saber o que está acontecendo no mercado. Pô, mês passado a China aumentou o imposto de exportação em 4%, né? E o Brasil aumentou o imposto de importação, que era 0% no ano passado, para 25%. E o ex-tarifário foi revogado. E o dólar aumentou. A maior parte dos distribuidores estavam trabalhando com dólar assim, que 50, o dólar está 6,10. Se você não sabe o que está acontecendo no mundo, você vai ser pego de surpresa e vai tomar uma porrada, e com isso a sua empresa também vai. Então, se prepare, porque em janeiro vai ter aumento de preço. Se não aconteceu já com seus distribuidores agora, nesse final de ano, vai acontecer. E o impacto aí, você pode esperar de 20% a 30% no seu custo. Tony, a gente fala muito de previsibilidade, futuro, né? Provisionar, por exemplo, né, fazer seu planejamento estratégico para o próximo ano. Isso é muito bom e pode ser que dê certo ou não. O importante é traçar o caminho. Mas qual que é o momento do mercado hoje? O momento do mercado assim, atual mesmo. O que a gente está vivendo? Se você puder passar isso para o pessoal que está nos assistindo, porque você é um cara do mercado, você é um cara que, né, antenado, você é um cara que está acompanhando o mercado externo, o mercado financeiro, enfim. Qual que é o momento da energia solar no Brasil? É muito difícil a gente poder realmente prever o que vai acontecer no futuro, né? O que a gente tem que traçar cenários e ver qual que é o cenário mais provável e qual que é aquele que a gente vai investir nele, né? Seja um cenário pessimista ou otimista. É importante a gente planejar e estar preparado, ou pelo menos estar com os planos traçados para a execução. A gente vê um mercado que tem capacidade de expansão, mesmo apesar de todas as dificuldades, que a gente vê o mercado do país inteiro passando, né? Aqueles problemas que a gente enfrentou com a CEMIG, continua enfrentando com a CEMIG de inversão de fluxo, eles se espalharam país afora, né? E a gente enxerga isso como uma tendência de continuidade, inclusive. Então a gente tem que estar preparado para isso, procurando alternativas dentro das empresas, alternativas de novas atividades para expansão, ou então você vai ter que planejar a redução do seu time. Então, atividades em outros setores que podem ser ligados à energia solar ou não. Por exemplo, de repente você vai especializar em baterias, tem aí os sistemas C&I, os sistemas BESS, C&I o quê? Comercial e industrial, né? Esses armários para poder atender aí hotéis, clínicas, sistemas com potência de 75 kW. A gente viu nos Estados Unidos como grande tendência, isso já acontecendo lá, né? Eu vi um projeto na China no passado de 240 mega de bateria para alimentar uma indústria. Então é um campo de futebol cheio de containers de 5 mega de bateria em cada um, com alta tecnologia e totalmente seguros.
quando a gente olha lá para fora, que são países... É como se a gente estivesse olhando para o futuro. Então, se quer saber o que vai acontecer no Brasil, vamos procurar um mercado similar ao nosso, olha lá para os Estados Unidos, por exemplo, e tenta antecipar aquilo que vai acontecer aqui. Os Estados Unidos estão pelo menos 5, 10 anos na nossa frente. Né? Então, vamos trazer aquilo que já está, ou aquilo que já deu certo lá, vamos tentar antecipar, e foi desde o ano passado que a gente viu essa possibilidade de atuar com baterias, que a gente começou a trazer essa possibilidade, especialidade, e não é fácil mudar, não é fácil mudar a cultura dentro de uma empresa. Apesar de ser uma tecnologia que ela está dentro do mercado, ainda existe uma resistência interna da própria empresa. Da própria empresa, de preço. Então, assim, tem alguns que não enxergam ainda a viabilidade financeira, mas na maior parte das vezes a bateria não é vendida, você não vai conseguir fazer a venda pelo preço, esquece payback, cara. A gente viu nos Estados Unidos, a gente ainda está aqui no Brasil vendendo kit fotovoltaico. Cara, nos Estados Unidos vende economia. Pô, eu vou te dar um sistema aqui, vou instalar um sistema para você, você vai ter 50% de economia, você vai ter 30% de economia. Então, não interessa o kit fotovoltaico, interessa que ele tenha segurança, interessa que ele tenha qualidade, porque senão você vai ter um pós-venda, se você não vai conseguir entregar aquela economia que você está prometendo. E aqui a gente está muito ainda na venda do kit. Então, pô, se a gente viu que lá nos Estados Unidos já houve essa evolução, vamos trazer isso para o nosso mercado. Vou fazer um corte aqui. Pessoal, olha que interessante. A gente estava lá nos Estados Unidos, eu e o Tony, a gente viajou recentemente para RE Plus, né? É a maior feira dos Estados Unidos. E o que a gente viu lá? Como que o integrador nos Estados Unidos atua? Ele não oferece uma proposta comercial fotovoltaica com um kit. A proposta comercial oferecida proposta comercial para a residência do Tony Ângelo. 5% de desconto na conta, custa X. 10% em cima da conta de energia, Y. E com esse desconto, podendo chegar até 90%, 95%, talvez até 100%, né? Eliminando toda a conexão com a distribuidora. Mas a proposta, ela está em cima do desconto. Em estados com muita inversão de fluxo, por exemplo, com a solução trazendo a bateria. Exatamente. E aí eles saem um pouco da esfera do kit fotovoltaico, fazendo com que o consumidor final enxergue o benefício que ele vai ter. O benefício está na economia, não está no tipo de módulo ou tipo de projeto que está sendo instalado. Porque isso já é básico para a empresa de engenharia que vai fazer a conexão. Está na economia, está no conforto que aquele investimento vai trazer. Então, a gente não é focar... E tem muitos integradores que ainda focam muito na quantidade de placa, né? O vendedor de placa, né? E não na solução que está sendo apresentada. Né? A gente tem que... essa guerra de preço ela vai sempre existir, mas a gente tem que procurar fazer a venda do produto, do valor agregado que aquilo vai trazer para a vida, para a família. E, claro, sempre preocupar e focar em segurança, não somente no preço. Eu fiquei encantado com essa metodologia aplicada nos Estados Unidos, porque eles não falam em payback. Por exemplo, se a sua conta é R$1.000, um exemplo, a proposta apresentada para eles, você pode continuar pagando 900, você pode continuar pagando 800, você pode continuar pagando 600, ou você pode pagar 2.000 durante X tempo, depois ter 100%. Então a proposta é apresentada em cima do percentual de economia que o cliente vai ter. Né? Outra característica muito forte lá é o PPA, né? Ou leasing também, que é Isso. muito comum lá. O que é isso, né? A empresa vem, instala no telhado do cliente uma usina que vai trazer para ele uma economia. Então eu conversei com pessoas que moram lá e o cara fala, nem sabe quanto a usina produz, ele sabe que ele paga $150 para a companhia de energia e $150 de mensalidade para a empresa que instalou a usina para ele. Então, a gente ainda não vê isso com muita facilidade aqui no Brasil, mas é algo que pode acontecer. Mas isso só ressalta que não interessa o que está sendo o kit fotovoltaico. Né? O que está interessante para aquele cara é a economia que ele está trazendo. Né? Aí tem muito essa pegada de carbono, principalmente para empresas também, o ESG, que é muito forte. Então, essa questão de sustentabilidade, conforto e a economia são os principais fatores que a gente tem que vender e não o payback. Até porque, se a gente for falar de payback, eu prefiro muitas vezes falar na rentabilidade do sistema. Hoje a gente pega usinas fotovoltaicas que trazem
3% ou mais de retorno. Então, a Selic aumentou, nossa, porra, vai ficar difícil financiar, vai, mas você vai pegar dinheiro emprestado ao 1,5 e vai ganhar 3 por mês. Então, qual que é a diferença disso? Você não vai tirar dinheiro do bolso, você vai trocar um pelo outro, né? Em 60, hoje é 48, ano que vem vai ser 60, você tem que estar preparado para isso, né? Mas já chegou até 72 vezes no passado, já teve, quando eu comecei, por exemplo, não tinha nem possibilidade de financiamento, então como é que você faz? Né? O importante é a gente estar com foco e preparado sempre em trazer essa venda de qualidade, essa venda da solução, e não a venda do gerador. E quando a gente fala de mudança de mindset, não é fácil mesmo, cara. O Brasil inteiro vende kit. E a gente compra, mas por quê? Talvez porque a gente compra o kit, cara, mas você sabe por que você compra o kit aqui? Porque tem isenção de imposto. Nos Estados Unidos não existe o kit pronto. Lá você vai comprar um gerador fotovoltaico, você vai lá, escolhe as placas, tem sistema, tem planilha, né? Você vai lá, escolhe as placas, escolhe qual que é o inversor, escolhe a estrutura e você monta isso. Agora, aqui no Brasil tem isenção de imposto, a gente tem que aproveitar dela. Então a gente compra o kit, mas não é por isso que você vai ter que vender o kit, né? Vende a solução. Quando a gente fala de mudança de mindset, por exemplo, aconteceu isso, a gente conseguiu fazer isso na T8M com muito trabalho e a maior parte das pessoas, por causa da gente ter esse destaque no MLPE, então a gente vende aí 90% ou mais das nossas vendas. É uma venda totalmente valor agregado, né? 90% ou mais das nossas vendas são com AP Systems ou SolarEdge. Então a gente vende... eu gosto de vender o que é bom e o que é caro, não tem problema. Né? Eu sei que aquilo vai trazer um resultado positivo. E tem cliente para isso. Tem cliente para isso. Então hoje, no passado talvez eu já importei, hoje eu não importo quando um cliente prefere comprar o mais barato. Hoje quando eu estou falando com um cliente, eu já falo com ele, cara, você quer o mais barato? Porque o cliente chega, eu tenho essa outra proposta aqui. Você quer o mais barato? Procura mais que você vai achar até mais barato que isso. Mas eu não tenho produto mais barato. E nem o serviço mais barato. Né? A empresa tem estrutura. A gente estava falando aqui de cálculo de preços, por exemplo. Algo que tem que entrar na conta, por exemplo, é a estrutura, que está linkada ao custo administrativo. Só para exemplificar, se você vende 1 milhão por mês e você tem um custo fixo de 100 mil, você tem um custo administrativo de 10%. Então, se você pegar uma venda de 50 mil, você tem que considerar que pelo menos 5 mil ali é seu custo fixo. Então, isso tem que entrar na conta. Então, além do valor do gerador fotovoltaico, do material elétrico, da mão de obra para instalação, né, do projeto, se for terceirizado, você tem que saber que você tem um custo fixo ali que tem que ser agregado. Do custo financeiro, se for vender no cartão, se for vender dividir, parcelado, né, isso tudo tem que ser considerado. E a maior parte das empresas peca muito no resultado, talvez, por não considerar esses custos. E como eu estava falando da mudança de mindset para a venda do MLPE, em 2017 eu conheci, estudando novamente o mercado americano, agora eu voltei a estudar para ver o que a gente pode trazer de novidades aqui para o Brasil e talvez até achar novas oportunidades, né, de negócio. Então voltei a estudar, mas em 2017 eu vi que vários estados dos Estados Unidos já exigiam o Rapid Shutdown, que é o dispositivo de desligamento rápido. Então, o Brasil ainda está... Na época eu pensei, o Brasil ainda está engatinhando na tecnologia. Se esse mercado aqui, que está maduro, já exige, no futuro vai exigir aqui também. Provável, né? E aí eu conheci a Ecore, que já tinha microinvestor no Brasil, a AP Systems, desde 2014. Conheci a Dani, o Leandro, e aí eu fui estudando um pouco mais e comecei a vender. As primeiras vendas com microinvestor não foram da AP Systems. Tinha uma outra marca no Brasil, nós escolhemos por ela. Deu muita dor de cabeça, inclusive, nós escolhemos ela porque era mais fácil vender, estava mais barato, né? Mas quase 100% dessas instalações deram algum retorno. Tá? E aí a gente chegou na primeira venda com a AP Systems. Eu fui no cliente e eu vi que ele queria o melhor do melhor. E aí, como que eu ganhei o cara? Ele falou assim, mas eu tenho muita dúvida, né? Eu já perguntei para o seu vendedor e ele não conseguiu me responder. E eu quero ver se você vai conseguir. Virei para ele e falei assim, cada pergunta que você fizer e eu não te responder na hora, você tem 5% de desconto. Esse cara não chorou nem R$1 de desconto. É mesmo? Foi a primeira venda que eu fiz com a AP Systems e na época módulo Carnegie. Né? Eu trouxe segurança, eu respondi as dúvidas ou objeções que ele tinha, e entregando o que tinha de melhor, sem medo. E na época ainda coloquei a garantia estendida para 25 anos no microinvestor. Tá aí uma boa dica para você que confia no seu produto. Condicione ao desconto, né, a resposta que você dá para o cliente.
Então, a gente começou a treinar o nosso time para poder vender aquilo. Explicar, e foi muito treinamento, né? A gente fez, em 2018, eu comecei a fazer uma pós na UFMG sobre energias renováveis, foi 18 e 19, eu apresentei o estudo final em 2020, no qual eu comparei vários sistemas em operação, e isso ajudou ainda mais a validar aquela tese teórica que a gente tinha, que o MLPE seria melhor. Então, nesse estudo, eu comprovei que o MLPE foi pelo menos 11% superior aos sistemas com inversores tradicionais. Isso pegando casos práticos. É claro que sistemas instalados em localidades diferentes, nós aplicamos fórmulas para poder normalizar esses dados. Então, esse estudo rodou o mundo, ficou bem famoso. Justifica o preço, Maria. Que é, além de... Pelo menos 11%. 11%, ele pode estar mais caro 11%, ele vai trazer esse resultado superior. Aí você vê outros índices de segurança, de garantia, que normalmente é maior para microinvestores, SolarEdge, e aí vem outro fator. Agora, como é que você passa isso para o cliente? Obras de grande porte, o pessoal já está acostumado a calcular o LCOE, né? Que é o custo nivelado de energia no longo prazo. Como é que a gente traz isso para a realidade? Virar para o cara e falar assim, você tem que primeiro saber calcular, né? Então a gente desenvolveu uma planilha para isso, e com apoio até da SolarEdge na época. Então a gente chega lá, hoje você paga o quê? R$1 no seu kWh? Se você produzir sua própria energia com inversor string, você vai pagar, vou chutar aqui que eu não lembro, tá? Você vai pagar 20 centavos. Se você produzir com MLPE, você vai pagar 15. Então qual que é mais barato? Então, no início, esse aqui está mais caro, mas no resultado, no longo prazo, em 25 anos, considerando tanto produtividade de energia, quanto também operação e manutenção, e aí a gente está falando aqui da sua área, né, de manutenção preventiva, limpeza, corretiva, normalmente o MLPE ele vai trazer um menor índice de manutenção, até porque quando dá algum problema, você já sabe onde que o problema está. Preditivo é mais informativo, né? Sim. Então a gente conseguiu fazer essa virada de chave na empresa, né? E agora a gente está tentando fazer uma nova virada de chave, que é a apresentação e especialização em baterias. Então demanda muito treinamento. Quando o time é menor, isso é mais fácil de fazer. Só que hoje a gente tem mais de 50 colaboradores, né? Então é muito difícil a gente conseguir trazer todo mundo para poder falar a mesma linguagem. Então existem técnicas comerciais, tem roleplay que a gente tem que fazer, para a gente poder estar alinhando esse discurso e trazendo conhecimento, porque o vendedor só vende aquilo que ele conhece, não adianta. E outro detalhe que é importante também, o vendedor vende daquilo que ele fala. Então não adianta o cara querer vender bateria se ele não fala da bateria. Apresentou a proposta de um sistema fotovoltaico, da economia que aquilo vai trazer, já apresenta em paralelo da bateria. Você está plantando a ideia na cabeça do cliente. Talvez ele não compre, né, naquele momento, mas no futuro ele vai lembrar, poxa, aquele cara falou para mim da bateria, então eu já estou comprando um sistema aqui que já vai estar adequado para a bateria, então eu acho que chegou a hora de eu colocar a bateria. Outra dica também que a gente faz muito lá, quando você vai apresentar uma proposta, a maior parte das pessoas faz financiamento, já apresenta a parcela. Apresenta a parcela que o cara vai pagar, que ele já vai comparar com a economia dele. Então, se você vai fazer uma apresentação de um sistema com bateria, você faz a simulação em 72 vezes, em um número maior de vezes, de forma que se encaixe mais perto do valor da parcela que o cara vai pagar. Justo. Então, aí vai ajudar muito nessa conversão. Perfeito, maravilha. Tony, eu acho que a gente tem assunto, conteúdo para inúmeros episódios, né, do Suncast, para quem está nos assistindo aí. Mas chegamos ao fim. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Mande abraço para a turma da T8M, para o nosso amigo Marcelo, né? E a palavra está contigo. É isso aí, o sucesso da T8M só é válido por causa do trabalho do nosso time, né? Então, ninguém caminha sozinho e a gente precisa exatamente dessa turma boa aí para poder trazer os bons resultados. E é isso, a gente está chegando aqui no finalzinho de 2024, né? Deixar um recado aí para todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter um Natal, né? E aí, não sei quanto que vai ao ar esse episódio. Pode falar, se Natal, vier, Ano Novo. Se você estiver assistindo depois do Natal, que Deus abençoe a vida de vocês, que você lembre que o Natal está relacionado à vida de Jesus, né? E às nossas vidas, às nossas famílias. Desejar um feliz 2025 para todos.